Nós falamos hoje aqui da seleção de 82, né? Por isso que eu digo que o podcast é assim, a gente vai e volta, conversa de bar, boa conversa de bar, né? Nós falamos da seleção de 82. Eu me lembro do Orlando Duarte, talvez vocês nem se lembrem, do analista de futebol, que dizia: a seleção é ótima, mas tem uma defesa muito ruim. E eu lembro que ele falou isso, era cronista da TV Cultura, apanhou, coitado, dizendo que 82 é o seguinte, a gente ia ganhar, não é que a gente ia ganhar só, a gente ia ganhar, conquistar o mundo, ia ser... E de fato, raramente a gente via coisa tão linda. É o furacão do Helder que está chutando, não sei o que, é o Falcão, era um espetáculo. Era bonito de ver. E era bonito de ver. Só que a defesa era meio atrapalhada, e era mesmo. E a gente viu, tristemente, o Paolo Rossi. Olha só como a gente conserva os traumas, né? O Paolo Rossi foi e fez os 3 primeiros gols dele na Copa contra nós. E ganhou. E nós ficamos fora. Porque a defesa era meio atrapalhada. Embora fazendo coisa certa. Eu vi agora o governo Lula, nessa crise no Oriente Médio, do ataque terrorista do Hamas a Israel, e agora, enfim, essa reação está em curso. O governo foi o primeiro governo a organizar uma operação de resgate. Já trouxe os primeiros 211, né? Nós estamos gravando, é bom que você saiba, hoje é quarta-feira, a entrevista vai na segunda, né? Eu descobri que o ministro vinha para São Paulo, eu falei: o senhor tem que dar um jeito, dar uma entrevista para nós e tal. Conseguimos roubar esse tempo dele. Então chegou o primeiro avião essa madrugada, logo está chegando o segundo. E talvez haja, sei lá, 11 voos, tem coisa de 2.700 brasileiros que querem voltar. Tudo impecável, sem erro, sem erro. As falas do presidente acertadas. Fala do presidente no Twitter, ataque terrorista, não sei o quê. E aí começou um debate na defesa, a defesa começou a bater cabeça, os artilheiros lá meio campo fazendo a coisa certa. Mas a defesa resolveu, né, tocar a bola de lado ali. Driblar na pequena área. Driblar na pequena área, ou então fazer um cruzamento como... Beijo para Tony Cerezo. Mas vou fazer uma bola longa aqui, cruzar. E aí começa, não é terrorismo, porque terrorismo é outra coisa. Não, porque o Hamas não é terrorista. Não, porque não sei o quê. Começa uma relativização do que não é terrorismo. Não falta, às vezes, a essa defesa um pouco mais de pragmatismo e ficar trocando menos bola na defesa para parar de falar bobagem que acaba caindo no colo do governo? E, às vezes, isso aí acontece à esquerda, não acontece? Eu diria que é algo cultural, né? Do pensamento de esquerda, da militância de esquerda. Essa coisa da diversidade de opinião, do exercício. Muitas vezes, você está num ambiente coletivo, mesmo que você tenha uma nuance, um reparo a fazer, ou tenha uma opinião diferente, se o time escolheu aquele caminho, você tem que recolher o trem de pouso e seguir o caminho que o time escolheu. Porque uma polêmica pública sobre muitos assuntos não ajuda. E nesse caso, como você disse, eu acho que o comportamento do presidente do governo é exemplar. Condiz com toda a história diplomática do Brasil. O Brasil sempre foi um país conhecido, reconhecido e admirado por parte da humanidade, uma parte considerável da humanidade, que o Brasil sempre foi a voz da paz, da conciliação, uma tradição diplomática de se relacionar com todas as nações. E o Brasil tem uma tradição diplomática. Ele classifica como terrorista todas as organizações que a ONU considera terrorista. E está correto. Está correto. Então, aí ficou esse debate se o grupo que executou era terrorista. Isso cabe à ONU e se a ONU definir, quando definir, o Brasil, conforme sua tradição diplomática, seguirá. E o presidente foi preciso ao classificar o ato. Sim, um ato terrorista. No dia, e não houve hesitação. O que mostra que o Lula ainda é o mais rápido de todos. Claro, né? Quando você tem uma ação armada contra criança, civis inocentes, idosos, mulheres, homens, pessoas que estão com suas famílias. Às vezes... Assassinato em massa. Em massa, sair executando pessoas
que não Nada, fizeram são nada a inocentes. ninguém. Muitos deles, inclusive, podiam ser simpáticos até à existência do Estado palestino, estavam ali e foram mortos, massacrados. Então, essa ação é uma ação terrorista. Pronto. Assim como quando um Estado bombardeia um hospital, sabendo que ali tem crianças, né, é uma ação. O ato é terrorista. O Estado não... Eventualmente um crime de guerra. Um crime de guerra. Que tem e um terrorismo de Estado naquela ação. O Estado pode ser terrorista. E não é? Exatamente. Então, acho que foi preciso e, infelizmente e lamentavelmente, nós precisamos encontrar o caminho da paz, né? E esse conflito que, durante toda a minha existência, eu vi, li muitos artigos, reportagens sobre isso. Quando alguém já nega a existência do outro, já é difícil de você... Sim. Então, ali, um bom começo seria reconhecer a existência do outro. E espero que esse dia chegue, que os dois se reconheçam a existência, o povo israelense reconheça a existência do povo palestino e o povo palestino reconheça a existência do povo israelense e os dois se reconheçam como o direito de ter um Estado que represente os dois povos, o direito de ter um Estado palestino e o direito de ter um Estado israelense. Quando um e outro negam a existência, não reconhecem, insistem na retórica de não reconhecer a existência do outro, e o comportamento, infelizmente, termina sendo de aniquilar o outro e não reconhecer e conviver em paz. Só para lembrar, o Hamas, no seu estatuto de fundação, diz que o seu objetivo é destruir Israel, né, e o Netanyahu, no governo, ficou instalando assentamentos na Cisjordânia, justamente na parte palestina que negocia. Não é? Também deixar claro, como toda nação, todo povo, por mais unipensamento que tenha, o povo palestino tem várias nuances de pensamento. Sim, claro. O Hamas é um segmento... Agora, o PT adora dar tirinho no pé, né? Não, eu diria... Diga. Não, eu acho que é preciso essa ação mais coletiva, às vezes, e o debate ser mais interno. Eu sou da tese sempre de que é preferível debater mais internamente para ter uma opinião coletiva do que fazer, às vezes, quando você é governo, você tem que sempre ter esse cuidado, porque qualquer debate público de opiniões diferentes, você fragiliza o seu governo.